Além da Cidade dos Ventos, de Tânia Oliveira, pelo Espírito Eugênio, editora Lorenz, 20ª parte, O Cristo Consolador. Mariane tomou todas as providências necessárias cabíveis e comunicou seu afastamento de Chicago junto à universidade e ao hospital, alegando motivos particulares. Gladstone procurou-a imediatamente ao saber de sua decisão e implorou que reconsiderasse. Mariane foi irredutível. Marcou seu retorno ao Brasil em definitivo para dali a alguns dias. Gladstone, transtornado, pediu-lhe que durante o tempo que lhes restava, ela permanecesse ao seu lado. Sentindo que não poderia negar-lhe sua companhia, Mariane atendeu ao seu pedido, com a condição de que nada acontecesse entre eles. Gladstone aceitou e, durante este curto espaço de tempo, essas almas procuraram a compreensão do verdadeiro amor. Um novo horizonte se descortinava para os dois, sustentado por um sentimento fortalecido pela renúncia e pelo dever. A diferença é que agora, o elevado ideal de Mariane de ser fiel aos compromissos assumidos com James a fizeram colocar-se em situação de superioridade moral, dando-lhe a força que lhe faltara no passado para resistir à aproximação de Paul Gladstone. Apesar de amá-la profundamente e sentir-se desesperado com a partida da mulher amada, Gladstone sabia que poderia magoá-la se tomasse qualquer atitude que forçasse uma aproximação física. Aceitou sua vontade e viveu o quanto pôde a felicidade de tê-la ao seu lado. Na véspera da partida de Mariane, Gladstone lhe pediu algo que considerava especial, que ela o acompanhasse até a antiga casa que já lhe havia pertencido. Mariane sorriu e achou a ideia maravilhosa, pois voltariam quase ao ponto de partida, na Cidade dos Ventos. No dia aprazado, dirigiram-se comovidos à casa que era tão sua conhecida. Ao chegarem, olharam-se em silêncio, com o coração em disparada, ultrapassaram a soleira e adentraram o vestíbulo. Tudo permanecia como já fora um dia. Caminharam lentamente de um aposento ao outro, fazendo um comentário aqui e ali. Subiram em direção ao quarto que lhes pertencera e que ninguém jamais ousara ali permanecer. Mariane mal podia falar diante do sentimento que a invadia. Ali havia sido a mulher mais feliz do mundo e também naquele local morrera, longe de seu amor, Paul Gladstone. Daniel Gladstone, por sua vez, deixava as lágrimas rolarem sem as impedir. Queria extravasar a emoção que lhe ia no íntimo diante da única mulher que amara em toda a vida. De repente, Mariane estendeu-lhe a mão e desceram as escadas até o jardim. Gladstone compreendeu que era despedida. Tentou recuar, mas a moça insistiu com um leve aperto em sua mão e, por fim, sentaram-se à sombra de centenária árvore. Olharam para o céu muito azul de um final de verão. Mariane foi quem falou primeiro. A nossa separação será temporária, Daniel. Por mais difícil que pareça, estaremos unidos por um sentimento que é único. Gladstone fitou-a com tristeza e respondeu. Não posso deixar de me lembrar que você estará voltando para os braços de James, Mariane. Isso me deixa transtornado. Sinto ciúmes, não posso evitar. Mariane olhou com imensurável ternura e respondeu. O amor que sinto por James é diferente do sentimento que me une a você. Retornarei sim para James, se ele ainda me quiser, mas nosso amor é especial e paira além das experiências da terra. Compreendi isso quando você me abraçou naquele dia em que estávamos no barco. Percebi que nosso encontro não foi ao acaso e que precisávamos passar por essa prova. A força descontrolada do nosso amor já nos conduziu a pesadas faltas em muitas vidas e hoje temos a oportunidade de resgatar este passado com a consciência plena das consequências de nossos atos. Era preciso que conhecêssemos o passado para não rescindirmos os mesmos erros. Jesus nos deu essa oportunidade valiosa em nossas vidas e sei, seguramente, que rumo darei aos meus dias daqui para frente. Peço-lhe, Daniel, que deposite suas esperanças em Deus e em Jesus, procurando compreender os ensinamentos fora das religiões dogmáticas e sem sentido. Procure buscar a verdade mais além, na sua essência, na pureza com que Jesus a deixou aos homens. Não ficará sozinho, querido, será sempre auxiliado pela misericórdia divina que não desampara ninguém. Busque em sua área de atuação o caminho mais curto para a felicidade através de seus semelhantes. Farei tudo para auxiliá-lo no que for possível, e embora a distância nos separe momentaneamente, estaremos unidos pelos laços do pensamento e do coração. Gladstone segurou as mãos de Mariane e as beijou delicadamente. Sentiu seu amor crescer por aquela mulher, que apesar de jovem dava-lhe lições de vida valiosas. Faria o que ela pedisse, sabendo que desta forma a estaria fazendo feliz.
Ao contrário de outros casais, não fariam planos, mas existia a certeza de que a felicidade os estava aguardando em algum local não muito distante, além da vida. Em uma tarde triste, chuvosa, Mariane finalmente partiu. Estava acompanhada de Raquel, que, compreendendo sua dor, mais uma vez transformava-se em bênção de luz na vida da moça. Mariane pediu a Gladstone que não a acompanhasse ao aeroporto. Na despedida, efetivamente não o encontrou na hora da partida, o que lhe aliviou o coração. O avião que transportava Mariane e Raquel, ao decolar de Chicago para sempre, virava mais uma página no capítulo da vida de nossos amigos. Mariane não pudera imaginar que alguém no aeroporto fitava o céu com o coração inundado de sofrimento. Ao chegar ao Brasil, tomou as providências necessárias para reorganizar sua vida. Procurou permanecer sozinha por algum tempo, pois precisava pensar e avaliar tudo o que havia acontecido. Finalmente resolveu procurar James, a fim de conversarem sobre a sua situação. James prontamente deixou Londres para se encontrar com a mulher. Mariane o encontrou mais emagrecido, os fios de cabelos brancos haviam aumentado. Era inegável que sofrera com a separação. Ao ver Mariane, James não resistiu e a tomou em seus braços, como se nada tivesse acontecido. A moça tentou lhe falar e explicar-se, mas o jovem médico colocou delicadamente as mãos nos seus lábios e disse: Não precisa me explicar nada. O que importa é que você está aqui, junto a mim. Quero viver para lhe fazer feliz, Mariane. Mariane sorriu e percebeu que também deveria viver junto a James, tentando devolver a felicidade que lhe roubara quando fugira com Paul. Decidiram que passariam a residir no Brasil, como era o desejo de Mariane desde o início. Adquiriram uma agradável e ampla residência. E o tempo passou. James e Mariane reconstruíram suas vidas. Muitos poderão se surpreender com o fato de que, após haver vivido um amor tão intenso como o que uniu Paul, Gladstone e Mariane, ela pudesse retomar o seu casamento com James. Mas a verdade é que Mariane tinha o propósito inabalável de corrigir esta imperfeição que trazia de longínquas eras. Desde criança, nossa amiga conhecia a doutrina espírita, pelo convívio com Raquel, contudo nunca aplicara em sua vida como uma diretriz que norteasse os seus caminhos. Tratava-se de um conhecimento que, muitas vezes, explicava-lhe certos fatos, inspirando-lhe algumas boas ações, mas titubeava quando os problemas apareciam e não aplicava este entendimento à sua vida. Os acontecimentos que aqui relatamos serviram para proporcionar um amadurecimento espiritual para Mariane, que a fez ver qual era o seu verdadeiro papel na vida de James e de Gladstone. Paul era o amor do passado, infinito e arrebatador. Sabia que por ele muito já fraquejara. James era a vítima, aquele que prejudicara inúmeras vezes com suas falsas promessas e sua volubilidade. Precisava refazer os caminhos se quisesse ser feliz um dia. Era necessário que educasse os seus sentimentos em bases sólidas e verdadeiras, à luz de um conhecimento novo. Passou a buscar então no Espiritismo as respostas e o consolo para a sua vida. Não era essa doutrina o consolador prometido? Não se tratava do cristianismo redivivo? Após o preparo indispensável através do estudo e necessário aprofundamento, dedicou-se com James às tarefas assistenciais junto aos enfermos e aos mais carentes. Buscavam, através da visitação aos lares, levar o remédio e o conforto aos que padeciam sem possuir os mínimos recursos. Procurou, nas atividades ligadas à família e principalmente no aconselhamento e orientação aos que passam pelas atribulações do coração, o caminho para o seu reequilíbrio. James, ainda usando a palavra esclarecida, teve a oportunidade de levar a terceira revelação aos países de língua inglesa, iluminando consciências além da América. O ideal superior que passou a nortear as suas vidas trouxe-lhes a paz que almejavam. Bênçãos provindas dos planos superiores caíam em abundância sobre esses espíritos dedicados que haviam, por fim, compreendido o caminho de sua regeneração. Receberam em seu lar pacífico 3 companheiros de lides pretéritas. Rebeca retornou aos braços de Mariane, a fim de que a mesma pudesse resgatar o passado de abandono com essa alma. 2 meninos, entre eles o pequeno William, que Mariane perdera sem sequer tomar conhecimento, veio-lhe ao encontro novamente, e um espírito muito ligado a James veio dar-lhe apoio na realização de suas tarefas. Mariane e Gladstone jamais se falaram novamente. A moça continuou a lhe enviar apenas algumas obras sobre a doutrina espírita, com o fim de esclarecer a alma sofrida, mas sempre pedindo-lhe para que não mandasse resposta. Em algumas oportunidades, lembrava-se vagamente de haver sonhado. A vida continuou na sua interminável sequência de acontecimentos necessários à experiência de nossos amigos. Certo dia, Mariane acordou aos prantos. Preocupado, James tentou acalmá-la, mas a moça continuava a chorar desesperadamente, sufocada, não conseguindo explicar o que estava acontecendo. Após algum tempo, finalmente,
Disse que tivera um sonho que não lembrava ao certo, mas que havia lhe dado a sensação de grande melancolia em seu coração. Ao levantar-se, sentiu uma saudade imensa da cidade dos ventos. Um pouco desfigurada, levou as crianças à escola e, tentando avaliar as emoções que sentira por causa do estranho sonho, buscou um parque tal qual os que conhecera em Chicago. Ainda distraidamente, junto ao conhecido lago de sua cidade, quando o vento arrancou das mãos de um idoso o jornal que lia sem preocupações. Mariane prontamente apanhou a folha que o vento levara e leu, ao acaso, parte de pequena manchete que estava escrita ao pé de uma página. Faleceu ontem Daniel Gladstone, secretário adjunto de importante organização internacional que vinha desenvolvendo um excelente trabalho. Ao ler a mais terrível notícia de sua vida, Mariane sentiu que perdia as forças. Viu-se imediatamente acudida pelo dono da página, que permanecia presa em suas mãos, já amassada. Retirou-se vagarosamente, quase sem ver o que a cercava. Ele morrera. Gladstone partira e nenhuma palavra havia sido dada em todos estes anos. De repente, lembrou-se do estranho e angustiante sonho. Sim, devia ter sido avisada em sonho sobre o que ocorrera. Por isso sentiu tanta tristeza e aquela enorme angústia ao acordar. Como retornar ao lar naquele estado, sem trazer de volta antigos sofrimentos para James? Aproximou-se de um banco colocado sob a sombra de frondosa árvore e orou. Dirigiu ao alto uma prece sincera vinda de um coração que soubera calar e renunciar para que outras pessoas fossem felizes. Sua rogativa foi mais ou menos nesses termos. Senhor Jesus, mestre de minha alma, venho neste dia de sombra para o meu coração rogar-te misericórdia para o espírito que escolheste para encantar a minha alma. Mais uma vez ele chegou ao fim de sua jornada, Senhor. Recebei-o em teus braços amorosos, como um viajor cansado que busca o abrigo reconfortante. Que ele receba a tua luz nesta hora de reavaliar as suas conquistas e tenha a proteção de seus mentores para que adquira coragem e fé neste recomeço na vida espiritual. Que os seus caminhos sejam perfumados com as flores do teu amor e que ele possa recuperar sua condição de espírito livre e eterno, em sua plenitude, tão logo se faça possível. Dá-me forças para que eu prossiga nas lutas da terra, no cumprimento de meus deveres, de acordo com tua vontade. Assim seja. Mariane retomou o caminho de casa com uma suave e delicada sensação de alívio em seu coração. Quando James chegou ao fim da tarde, já tendo tomado conhecimento da notícia, olhou-a perscrutador, tentando perceber alguma emoção diferente na mulher. Mariane permaneceu tranquila e, ao final de algum tempo, falou: James, não é necessário me olhar dessa forma. Sei no que está pensando, mas não se preocupe. Soube da morte de Daniel, que para mim já ocorrera há muito tempo. Não posso negar que sempre sentirei um grande afeto por ele, mas nesta vida você é quem tem preenchido o meu coração. James sorriu e procurou esquecer o assunto. Não podia se queixar de Mariane. Durante todos esses anos, ela nunca lhe dera motivo para qualquer reclamação. Era esposa exemplar, mãe carinhosa e ainda dividia-se entre o trabalho e os afazeres na doutrina espírita. Sabia que não poderia apagar os fatos que haviam ocorrido de sua lembrança, nem mesmo o amor que sentira por Paul Gladstone. Atrevia-se a exigir que esquecesse apenas e pedira que aceitasse o seu afeto e permanecesse junto a ele, já que não suportaria ser abandonado novamente. Passados alguns dias, Mariane dirigiu-se ao correio, onde possuía uma caixa postal pela qual enviava suas remessas para Gladstone. Para sua surpresa, encontrou uma carta proveniente dos Estados Unidos. Como não havia remetente, abriu-a curiosa e, ao reconhecer a letra, o seu coração disparou. Era de Gladstone. Minha amada Mariane, muitos anos decorreram desde o nosso último encontro e eis-me aqui, tentando encontrar as palavras certas. Quando você nos impôs esta separação, não pude compreender de pronto seus motivos, visto que o sentimento que nos unia estava para mim acima de tudo. Com o passar do tempo e buscando para o meu coração as explicações para estas nossas vidas tão tristemente separadas, fui aceitando a realidade dos fatos, entendendo que agimos de forma correta. Foram anos difíceis, minha querida. A saudade por vezes me enlouquecia. Sentia vontade de estar ao seu lado, ver o seu sorriso, permanecer à sua vida. A cada amanhecer, nestes anos todos, o meu primeiro pensamento era sempre para você. O que estaria fazendo? Sabia que já estaria acordada apesar das diferenças de horário em que vivemos e pensava. Estaria trabalhando? Teria filhos? Como seria o seu dia? Não pode saber o quanto tudo isso me custou, minha querida. O nosso passado nos cobrava. Esta separação você chegaria muito tarde para mim e eu partiria antes. Recebi cada livro que me mandou,
mantendo-os em minhas mãos como relíquias, não só por seu conteúdo, mas por saber que haviam sido tocados por você. Jamais saberá do meu pesar e da dor de perdê-la ao vê-la partir. Sim, estava lá no dia de sua partida. Acatei o seu desejo de não me encontrar, mas não pude evitar de vê-la pela última vez. Devo lhe confessar que não enlouqueci novamente ante a sua ausência pelo fato de haver colhido, nas suas carinhosas remessas de livros, os ensinamentos que me detiveram ante qualquer gesto impensado. Foi esta semente que você lançou em meu coração, que orientou os meus passos para a execução de tarefas junto aos países em que a medicina ainda não cumpre o seu papel. Comecei a sentir o vazio que os gabinetes perfumados e luxuosos me traziam, e, com a ajuda de Deus, fui convidado a realizar um trabalho de cunho social que me trouxe sublime conforto ao coração. Procurei, especialmente nos países onde a guerra solapa milhares de vidas e esperanças, investir no auxílio aos pobres indefesos que mal compreendem o sentido de tais atrocidades. Conheci no amparo a essas pessoas alguém que sempre esteve junto a você, Jesus. Em cada mulher desfigurada pela fome e pela doença, sentia que a fazia feliz por ver que alguém estava trabalhando por sua melhora. Percebia que refazia um caminho, de volta para você, Mariane. Esta carta, querida, só chegará em suas mãos quando eu já estiver em outras esferas. Pedi a Chelsea, minha filha, que assim o faça, e sei que me atenderá neste último pedido. A doença tem me trazido grandes lições, Mariane. Se todos os médicos soubessem as lutas que um paciente em estado terminal atravessa, os trataria com maior fraternidade e compaixão. Os dias se tornam infindáveis, e quantas vezes a dor se renova nos dilacerando e aproximando da morte minuto a minuto. Especialmente para os que não possuem fé, torna-se um verdadeiro tormento. Sei que você sempre teve esse cuidado com seus pacientes, e por isso renovo-lhe o pedido de tratá-los com muito amor. Minha amada, no passado você deixou uma carta para Paul, que infelizmente não foi lida, e que poderia ter evitado minha derrocada. Deixo-lhe de minha parte estas reminiscências e reflexões, agora, quando também me afasto da terra. O que poderei dizer mais, amor da minha alma? Que o nosso amor está além da vida? Isso parecerá algo que já foi dito muitas vezes, mas é a mais absoluta verdade. Creia-me, meus últimos pensamentos serão para você, querida. Peço a Deus que, de alguma forma, você possa sentir o momento de minha partida, pois sei que orará por mim. Sempre foi a perfeição na minha vida. Espero-a levando comigo a certeza de que jamais poderia amar alguém que não fosse você, minha adorada Mariane. De seu eterno e apaixonado amor, Daniel Gladstone. Mariane dirigira-se ao seu carro para ler a carta que Daniel lhe enviara antes de sua morte. Chorou copiosamente após ler as últimas frases que Daniel lhe endereçara. Ao chegar em casa, sua filha Melissa, que então contava 7 anos, correu sorrindo aos seus braços e estendeu-lhe uma linda azaleia em um tom de rosa forte e vibrante. Certamente era a flor mais colorida e bela que já tinha visto. A menina veio sorrindo e acrescentou: Mamãe, essa é a sua flor. Vou chamá-la de Flor de Mariane, disse a menina rindo e lhe oferecendo o encantador presente. Mariane caminhou até a janela da sala, onde se encontrava, e olhou para o alto, vendo o céu muito azul. Uma leve brisa tocou delicadamente seu rosto, onde o tempo começava a deixar seus vestígios. Sentiu naquele momento em seu coração que já atravessara tantos caminhos, cruzara por tantos lugares, vivera tantas vidas, amara tanto, e que este amor que a levara além da cidade dos ventos, a levaria um dia para a eterna felicidade.